Deus entrou nele. Então, eu gostaria de ter tipo, aprender mais, né, sobre Uhum. isso. Se Jesus não é Deus, ok, Jesus não é Deus. Foi algumas pessoas dizem que foi um profeta. E se Uhum. Jesus não é Deus, e se não foi ele Estou crucificado, escutando. se foi o Judas. Então, eu gostaria de perceber bem essa história. Quem que foi ao céu, man? Aquela cena que depois do quem ressuscitou, quem foi ao céu, quem depois virá. Eu gostaria de entender bem essa história. Mano, eu ando muito confuso com essa história toda. Gostaria de entender. Tá, Gostaria fixe. Vou de procurar um negócio aqui, aprender. porque... Só um momento, desculpa. Yeah. Yeah, pode falar, estou escutando. Sim, sim. A pergunta é Ok. essa. Eu gostaria muito de aprender, perceber bem essa história. Se não foi Jesus que foi crucificado, se foi o Judas, mas foi como? Ou quem ressuscitou no É quinto assim, dia, quem foi ao céu, quem virá. ok, Tipo, eu queria saber. ok. O problema é que eu não sou inteligente, né? Às vezes Ah, as pessoas pensam, não, a Moussa Khalifa é muito inteligente. Não, isso não é verdade. Eu acho que nós vivemos numa sociedade onde a gente foi condicionado a absorver, né? E o que a gente absorve e a gente vai reproduzir. E muitas vezes, quando uma pessoa sai desse estágio de reproduzir, às vezes nos dá uma falsa percepção que eu sou mais inteligente do que a maioria que não está a discernir. Eu acho que a inteligência ela é medida a partir da confrontação de alguém que tem a mesma habilidade de discernimento ou mais. Por isso eu sempre falo, os sábios são aqueles que conseguem provar os sábios. Por quê? Se eu chego numa tribo e tentar abordar, eu só vou me ouvir. E se eu aceitar ou se sentir inteligente porque vocês estão a me ouvir, então estou a afirmar a minha irracionalidade. É preciso que essa gente me contrapõe. Estás a ver? Do jeito que você está a fazer. É preciso que haja um contrapor. Né? Porque eu não posso fazer aleluia, amém, todo mundo aleluia, amém. Ouve lá, não sei o quê. Ela é muito inteligente. Não, isso não vale, isso é batota. Tá? Quando eu falo eu não sou inteligente, não sou sábio, é porque eu tive acesso a uma literatura que cujo as outras pessoas ainda não tiveram. Não sei se yeah. estás a compreender. Então, por essas pessoas não tiverem acesso a essa literatura, entendeu? Por essas pessoas não tiverem ainda acesso a um mecanismo que lhes ajuda a discernir para realmente compreender de uma forma clara sobre a linguagem, numerologia, simbologia. Então, não posso falar, eu sou inteligente. Mas vamos lá. É assim. Quando nós compreendemos Jesus, o que mata Jesus dentro da Bíblia, a Bíblia mata Jesus. Quando eu falo mata Jesus, é ideologicamente, literalmente. A Bíblia, ela mata Jesus. Por quê? Para você ver Jesus como Deus, você tem que tirar a adolescência, a infância, para ver a juventude de Jesus. Você tem que tirar isso. Se você não tirar isso, você vai ver Jesus Deus. Primeiro, a Bíblia fala de Jesus aos 8 ou 9 até 10, 12 anos. Pronto. Só fala dali. Ou de primeiro dia que nasceu, foi circuncisado e pá, Daqui para frente não existe mais Jesus. De 10 anos não existe Jesus. Jesus vai aparecer com 33 anos. Nesse período, Jesus com 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, estava onde? É nesse período que Deus Jesus estava numa escola, as escolas dos ensínios, onde ele aprendia os ensinamentos do avô dele, comportamental, todas essas coisas. Abraão, apesar que ele trouxe o mesmo ensinamento que Abraão trouxe, por isso ele falou, eu não vim para mudar a lei. Eu não vim para mudar a lei. Pronto. Se você não veio mudar a lei, e ele também diz, nem os profetas, nem os profetas. Quais são os profetas? Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Salomão e tantos outros. Não vamos falar Muhammad, porque Muhammad veio depois dele. Então, esses profetas. Então, se a Bíblia diz que no Antigo Testamento, esses profetas são todos eles errados. São todos eles errados. Erraram. Cometeram erro, eram humanos, não sei o quê. Erraram. Não estou a dizer erraram apenas na forma física. Erraram até na forma profética. Então, você não pode errar na forma profética. Por quê? Porque Jesus é que está a mandar essa profecia de forma errada. Porque quando ele diz, antes de Abraão, eu já era. Pronto.
Se Jesus é Deus, porque em João 1, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habita entre nós. Tudo bem. Esse mesmo verbo que habita entre nós é que mandou todas as mensagens aos profetas. É quando ele vem e diz, eu não vim para mudar a lei e também nem os profetas. Então, não ratificou o que ele havia falado. Vamos dar um exemplo, se ele é Deus. O que ele havia mandado para Abraão, para Moisés, não ratificou. E também não tira o caráter, o comportamento dos profetas. Então, como nós vamos falar sobre antigo e novo, se nessa frase, eu não vim para mudar a lei nem os profetas, anula o conceito de Novo Testamento. Porque para que haja um Novo Testamento, você precisa anular os comportamentos anteriores. E o cristão, para definir Jesus como Deus, é preciso que desqualifique Abraão, desqualifica Moisés, tem que desqualificar todos. Porque se você colocar todos num caráter decente, Jesus não é Deus. É tipo no Real Madrid. Você tem que ter alguém para as pessoas terem como ídolo, Messi. Mas quem é o Messi no campo sozinho? Não é nada, não existe. Então você tem que desqualificar todos os profetas para que Jesus então seja visto como o ícone que teve realmente único, que conseguiu fazer o que Deus queria ou o que ele mesmo queria fazer. Quando você entende, Jesus com 17, 18, 19, era alguém que também estava a trabalhar. Jesus não era preguiçoso, viver de dízimo. Trabalhava, mas é contraditório. Deus trabalhar para comer também. Deus plantar, Deus fazer cadeira, madeira para vender. Porque já que é o espírito do divino que estava nele, é a alma do divino nele dentro, então a matéria não era ele. Era o próprio espírito. Contudo, ele vai dizer, não, era para mostrar aos humanos como devemos viver. Tudo bem, não é diferente. Abraão a mesma coisa, Elias fez a mesma coisa. Depois ele disse, eu não vim para mudar a lei. Então, se você apagar esse Jesus da infância, dos 8, 17, 20, então você vai ver Jesus como divino. Mas o ponto do que você pergunta é o seguinte. Jesus não foi enviado para salvar o mundo. Porque aceitar isso é dizer que Deus é um gorila. Aceitar isso, você está fazendo uma afirmação que Deus é um gorila. Que é extremamente contraditório. Porque no tempo de Abraão, Elias, Moisés e tantos outros, e Noé, Deus destruía as pessoas por uma prática negativa. Só que no tempo de Jesus, Jesus vem para salvar um povo por práticas negativas. Ok? Então, quando você pega nas escrituras, Jesus disse, eu fui enviado somente para ovelhas perdidas de Israel. Quem é a ovelha perdida de Israel? São os negros, porque Jesus só veio para negro. Vocês coisas que gostam de se inventar, Jesus só veio para um povo negro. Porque quando nós falamos, as pessoas falam assim, não, mas isso é discriminação. Não, vocês é que gostam de inventar nas igrejas, associar Jesus para todo mundo. Por quê? Porque os romanos, vamos tirar esse nome romano, grego, romanos, né? Romanos não são africanos, não são congoleses. E quando Jesus disse, dá a César o que é de César, o Deus o que é de Deus. Isso é uma segregação, uma ruptura do comportamento financeiro de um grupo que cobrava juro ao povo negro de Jerusalém, que era subjugado por Roma. Esses povos negros que vão sair do Egito, vão se fabricar com quem? Vão ser fabricados com os filhos de Jacó, com as egípcias. Dessa geração vai dar quê? Os hebreus, que vão sair com Moisés. Então, como apresenta essa gente com olhos azuis e tudo branquinho? Não. Se essa gente fosse olho azul e branquinho, não podiam nem viver no Egito, iam todos morrer. Porque se o olho branco e azul é a forma correta de se viver dentro do Egito, pronto, os europeus não seriam necessário produzir miscigenação mestiço no norte do Egito. Porque os europeus falaram, se nós os caucasianos ficarmos no Egito, vamos morrer. Então, uma das formas de nos mantermos lá é criar mulato. Mulato carrega carbono e resiste um pouco ao sistema solar. Da mesma forma que fizeram com os persas e os berbers. Misturaram os negros berbers, que são os árabes verdadeiros, são escuros, muito escuros, misturaram com os persas. E vai dar um mestiço que nós chamamos de saudita. Por isso é muito pan-africanista.
às vezes na inconsciência diz, não, isso é coisa de árabe, não. Preto é uma coisa só. Agora, o rótulo que vão atribuir aos pretos, por exemplo, Bailundo, Malanjinho, Bacongo, é só o rótulo que atribui a um grupo que tem o mesmo tom de pele. Então, quando a gente fala berbe, fariseu, saduceu, hebreu, são rótulos que vão atribuir a um grupo que tem o mesmo tom de pele. Então, quando fala de fariseu, está falando de nós. Quando está falando de berbe, está falando de nós. Quando fala de saduceu, está falando de nós. Mas quando está falando de persa, está falando de branco. Quando está falando de romano, está falando de branco. Então, esses povos brancos tinham controle sobre Jerusalém. Então, esses povos, na garra dos judeus, dos romanos, estavam na garra dos romanos. Jesus vem para tirar este povo das garras, este povo só. Porque Deus respeita, o próprio Criador do universo, ele respeita a crença pagã dos povos. Você vai dizer, se Deus respeita as crenças pagãs dos povos, por que que Deus destruiu o faraó? Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? É que esses reis desses países viviam junto com os profetas. O que que eles faziam? Eles se esforçavam em matar os profetas que contrariavam a pregação da idolatria. É aí onde Deus vinha para salvar seus profetas, então acabava de destruir os povos. Por isso é que Deus não destrói Nova York. Porque Nova York não te obriga a você viver na insanidade. Você mesmo que vai no consulado para querer ir na América, quer tirar um visto, quer viver na América, então vai. Mas ele não te impõe que você tem que vir. Se for impor, Deus então destrói esses países que estão tentando impor. Então, esse Jesus que veio somente para um grupo e Deus respeitava as crenças idólatras dos romanos, porque Deus dá o livre-arbítrio de cada um. Olha, eles querem assim, deixa eles querer assim. Mas os hebreus que estavam nas garras dos romanos estavam bem aprisionados. Eles precisavam